ele falou de um problema de saúde. Esse problema de saúde, doutor, que ele falou, é muito comum? Não. Olha, a infertilidade é muito comum. E a gente sabe que aí 50% das causas de infertilidade são por conta do homem, né? Então, é muita coisa. A principal alteração que leva à infertilidade no homem é a varicocele, que é a dilatação das veias do testículo. A gente tem um plexo de várias veias no testículo, chamado plexo copiniforme. E essa dilatação dessas veias, o que acontece? Acaba que o sangue, ao invés de ir diretamente para o testículo, ele fica ali preso, represado nas veias. E essas veias começam a fazer uma produção de radicais livres que vão levando ao testículo a perder sua função. Então, no homem, tem diversas doenças que levam à perda da fertilidade. Uma outra coisa muito comum é o uso indiscriminado de anabolizantes. Então, os homens que usam anabolizantes, testosterona em doses extremamente altas, levam à morte dos espermatozoides e pode ter uma infertilidade. Geralmente é reversível, né? Tirando esse estímulo anabólico, tirando esses hormônios em excesso, o indivíduo volta a ter esperma de qualidade, mas se não tiver acompanhamento com o urologista, utilizar muita testosterona, não fizer o pós-ciclo, não fizer as pausas, ele pode ter aí um quadro permanente de infertilidade. Então, você que está em casa aí, que você usa testosterona, você tem que ser acompanhado aí por um médico urologista, de preferência andrologista, que é o subespecialista, né, da urologia, para avaliação hormonal e tentar minimizar os riscos desse uso exógeno de testosterona. E para aqueles que querem ainda uma certa performance e usar alguma medicação, a gente tem diversos suplementos e medicações que vão estimular a nossa testosterona endógena a ser produzida, ou seja, não vai ser nada de fora, vai ser um estímulo para tudo que há de dentro a ser mais produzido, tá certo? Quem tiver dúvidas, aí a gente vai fazendo bate-papo aqui, conversando, mas quem tiver dúvidas, vai lançando aí, que conforme a gente for conversando, eu vou lendo e retirando essas dúvidas, tá certo? Josada perguntou aqui, doutor, todos os exames de investigação eu já fiz no meu município de Camaçari, só que não tem clínica especializada em reprodução humana. Camaçari realmente não tem, mas do lado aí Salvador tem, né? Então, e também tem os atendimentos pela telemedicina. Então, você que está mais distante, não tem acesso, também faça atendimentos pela telemedicina. Então, lá pelo Instagram, você vai ter o link para o WhatsApp. No WhatsApp, a minha secretária pode marcar uma teleconsulta, certo? E já poder ir adiantando e orientando. Pois é, doutor, aqui em Santa Luz, onde que o senhor está atendendo atualmente? Olha, é mais fácil perguntar onde eu não estou atendendo. A disponibilidade de Santa Luz aqui está grande. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu estou toda quarta-feira atendendo aqui, na Casa de Saúde do Dr. Renato. Terças-feiras, quinzenalmente, na CMS. O pessoal conhece como Dr. Orlando. Então, estou atendendo lá na clínica dele. E também atendo na Humanamente, tá certo? A agenda, vocês podem ver pelo WhatsApp. Minha secretária marca em qualquer local, o mais perto e mais cômodo, de acordo com o horário de vocês. É só mandar um oi lá no WhatsApp que já vamos ver os locais e o horário mais adequado, tá certo? Olha aí, não tem desculpa, tá atendendo em várias clínicas aqui em Santa Luz. Você atende alguma clínica da região, Valente, ou só é Salvador? Pronto, aí eu estou dirigindo mais do que motorista de aplicativo, viu? Então tem aí Valente, estou atendendo Queimadas, Cansanção, atendo também Conceição do Coité, Araci, Tucano e onde eu moro, Salvador. Então, assim, a agenda corrida, tem que ter uma marcação prévia, né, para conseguir a consulta, mas a gente vai adequando e quem quiser também fazer pela telemedicina, basicamente toda noite aí eu reservo um espaço para fazer esses teleatendimentos. Receita, atestado, tudo hoje em dia, né, depois dessa pandemia do Covid, se teve alguma coisa positiva foi essa questão da informatização. Hoje as coisas estão muito mais informatizadas e a gente consegue resolver muitas coisas à distância, né? Então, hoje a gente tem receita online, atestado online, a gente consegue pedir exame, tudo de maneira online. Então, a gente consegue agilizar muita coisa. A pandemia deu esse estalo aí, né, que muitas vezes você não precisa pegar a estrada ou até ficar um tempão numa fila, né? E a medicina adianta a sua vida e a vida do paciente também, né?
Então, quem estiver nos assistindo, quem quiser marcar uma consulta, é só entrar lá no Instagram para marcar com o doutor online, né? Vai adiantar a sua vida, vai ser muito bom. Doutor, teve uma pessoa que falou aí, né, sobre esse problema de saúde, e aí você enfatizou sobre a chamada bomba, né? Que anabolizante o pessoal chama de bomba, né? E que além de causar infertilidade, também pode causar disfunção erétil. Até uma pessoa falou, brincou, né? Que fica broxa, né? Que as pessoas costumam falar dessa maneira. Mas depois que chegou a esse ponto, existe alguma forma de reverter essa situação? Olha, a prevenção é sempre o caminho. Então, o indivíduo que estiver utilizando qualquer tipo de hormônio, ele deve ter um acompanhamento constante para a gente reduzir, né, os malefícios que esse hormônio pode trazer. É, quando o indivíduo está utilizando o hormônio, a gente tem algumas medicações que vão nos ajudar a prevenir os danos causados por eles. E também a gente tem tratamentos intervalados com esses hormônios, que a gente chama de pós-ciclo, que são medicações que vão tentar restabelecer essa homeostase, essa fisiologia. Então, o que eu recomendo? Procure especialista e seja acompanhado. Às vezes o indivíduo, por questões de treino, performance, está num campeonato de fisiculturismo, ou realmente está sempre em busca do hormônio mesmo, não quer deixar de usar, mas faça pelo menos essa prevenção e essas terapias aí pós-ciclos para a gente minimizar os danos. A questão da testosterona, que acontece de maneira exógena, ou seja, aplica o indivíduo passa algum gel, injeção, até comprimido, a gente tem vários similares à testosterona e temos algumas testosteronas bioidênticas. Então, procurar sempre fazer uso de uma medicação de qualidade. Tem muita medicação Durateston, Deposteron, que vem de mercado negro, às vezes até falsificado. A gente não tem controle disso. Então, recomendo buscar fazer essa avaliação e uso de medicação em locais de confiança, farmácias de confiança. Quem tiver dúvida aí de qual seria essa farmácia de confiança, pode também mandar um WhatsApp, eu vou falar algumas que eu trabalho e confio, e fazer o uso correto. Não adianta você pegar uma medicação que era usar uma vez por mês e você querer estar usando ali dia sim, dia não. Então, fazer o uso correto da medicação acompanhado com o especialista. Mas aquele indivíduo que já está usando há muito tempo, ele pode realmente ter uma atrofia e até desaparecimento do tecido testicular que produz os espermatozoides. Então, esse indivíduo que já está lá no final, né, que já passou por tudo isso, já deixou acontecer, ele pode realmente ter uma perda irreversível aí da questão de fertilidade e até da produção endógena de testosterona. Uma coisa que acontece muito, que a gente precisa separar, é o uso de testosterona para performance e o uso de testosterona para a saúde. A gente sabe que com o decorrer do envelhecimento, a testosterona vai realmente caindo. Então, o indivíduo ali dos 50, 60 anos pode ter uma queda da testosterona, que é uma deficiência androgênica relacionada ao envelhecimento, que pode acontecer e é um problema de saúde. Está relacionada aí a distúrbios de colesterol, sarcopenia, fraqueza, fadiga e até disfunção erétil. Então, o indivíduo que já está na terceira idade ou na melhor idade, ele pode realmente cursar com esses sintomas e precisar do uso. E nesses casos, que tem uma indicação clínica, a testosterona é muito bem-vinda e vai trazer realmente muita saúde, mais força e menor sarcopenia para esse indivíduo. Então, assim, é um acompanhamento que eu sempre faço para os meus pacientes, é acompanhar os níveis de testosterona, tá certo? Olha, doutor, até o senhor agora há pouco postou um vídeo no Story que eu achei muito interessante, dos seus suplementos diários, né? Porque às vezes as pessoas querem um resultado rápido e não pensam no futuro, em um benefício a longo prazo, né? Que é tudo muito rápido. E às vezes, né, você pode falar disso melhor do que eu, querer aquele físico na academia e causar um problema aí para o resto da vida. Vamos até fazer outra live falando sobre suplementos, viu? Para poder ter uma saúde, mas para ficar só esse link aqui sobre esse assunto, qual a melhor forma de evitar, né, no caso dessa situação, dessa pessoa que acaba chegando a esse estado, né, em busca de um corpo perfeito, chegando a esse estado de
afetar totalmente, né, para resto da sua vida, a sua vida sexual, que é uma coisa tão importante, né, para o ser humano, e ainda poder até não ter filho, tudo por causa de um físico ali momentâneo, e que muitas vezes, às vezes nem bonito não fica, dá para ver, né, que não é real. Tem gostos e gostos, viu? Mas não discutindo isso, discutindo realmente a questão de saúde, a testosterona ela tem muitos benefícios, né? O indivíduo vai ter maior força, vai ter melhor recuperação muscular, vai ter melhor resposta ao estímulo à atividade física, mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, por isso que quando bem acompanhado pelo médico especialista, a gente nunca vai deixar aquela dose ser uma dose suprafisiológica, uma dose que saia do normal ou do aceitável. Ou vai colocar o indivíduo, pelo menos, numa terapia de minimização dos riscos. Então, tem todo uma terapia e um protocolo de acompanhamento que a gente faz com esses pacientes que utilizam a testosterona, que a gente tem que avaliar. Uma das coisas é a saúde prostática. A gente sabe que a testosterona ela é altamente responsiva em relação à próstata. E o indivíduo, por exemplo, que tem alguma alteração prostática, seja uma alteração benigna, ou seja, uma alteração maligna, o próprio câncer de próstata, ele tem aí uma contraindicação quando o indivíduo não está bem acompanhado. Então, se, por exemplo, o indivíduo já tem uma próstata aumentada, já está urinando mal, acordando várias vezes à noite para ir ao banheiro, chega no local, já tem que estar procurando ir ao banheiro para poder se posicionar, porque toda hora ele está indo ali no banheiro. Esse indivíduo, quando começa a utilizar uma terapia dessa, ele descompensa ainda mais. Porque a próstata, quando está descompensada, ela vai causar todos esses sintomas e pode ainda obstruir o canal urinário. Então, o paciente realmente não conseguir urinar de forma alguma. A gente pode até precisar passar uma sonda ali pelo canal urinário para conseguir desobstruir e retirar toda essa urina presa. Então, a gente tem que estar bem ciente de como está a nossa saúde prostática para utilizar esse tipo de medicação. Teve uma pergunta aqui, não sei se você já viu. Falou assim, doutor, eu já fiz uma cirurgia para retirar sujeira de pulmão. Será que isso tem a ver de eu não ter espermatozoides? Olha, essa sujeira pode ter sido uma infecção, né? A gente sabe que existem algumas infecções que pegam o pulmão e pegam outras partes do organismo, exemplo dos testículos. Vou dar aqui o grande exemplo da tuberculose, né? A gente sabe que a tuberculose pega os pulmões, a gente vê isso bastante nos filmes, até nas novelas, né? O indivíduo tossindo, aqueles carros com sangue. Mas um segundo local que mais acomete é o trato geniturinário. Então, o rim pode ter tuberculose, a bexiga pode ter tuberculose e também o testículo pode ter tuberculose. Então, se por acaso você teve, por exemplo, essa doença e ela afetou também ali a região testicular, que é onde é produzido os espermatozoides, né, que vão levar à fertilidade, então esse indivíduo aí ele pode realmente ter comprometido os seus espermas. Claro que existem comprometimentos que são reversíveis e outros não. Precisa o quê? De uma avaliação com o especialista e tratamento adequado. É isso aí, né? Tem que cuidar, gente. Tem que correr atrás, se cuidar. E falando aí sobre próstata, existe até um preconceito gigante. As pessoas fazem até piada, né? No Novembro Azul, ficam brincando. E o homem de 40 anos, há um tempo atrás, era diferente do homem de 40 anos de hoje. O homem de 40 anos hoje é um jovem, né? E aí fica aquela brincadeira sobre o exame de próstata. E eu queria que o senhor falasse também sobre os benefícios, né, da prevenção, né? A gente brinca que a adolescência hoje é até os 30, né? A gente mudou muito o nosso padrão etário, inclusive a gente está vivendo mais e melhor, graças aí à medicina, à saúde como um todo, à suplementação, hoje em dia está nos ajudando bastante a fortalecer a imunidade, prevenir infecções. Eu mesmo recomendo que a gente viu meu story de hoje aí, já mostrando alguns dos suplementos que eu utilizo. A gente sabe que a região ali retal, ela tem grande proximidade com a região prostática. A gente consegue sentir e avaliar a próstata via retal. Então, tem um exame do toque que o urologista pode ou não fazer. Não é chegou na consulta, vai tomar o exame do toque. Não é assim. Muito paciente tem medo até de ir na consulta porque acha que vai ser obrigado a fazer exame. Não é assim.
A consulta com o urologista é um bate-papo, uma conversa. O exame pode ou não ser necessário. Eu, inclusive, não gosto de fazer na primeira consulta. Deixo sempre para o retorno, para o paciente ficar mais à vontade. Mas é um exame indolor, rápido, fácil, que a gente ali, no momento, já consegue sentir como é que está a região da próstata. E, às vezes, ela já tem um nódulo, às vezes ela já está dura, às vezes ela já está grudada. E isso são sinais ali indiretos que já tem alguma coisa. Pode ser uma coisa benigna ou pode ser uma coisa maligna. E aí a gente vai fazer os exames adequados, né? Buscar essa avaliação de maneira adequada. Às vezes a gente pode fazer, inclusive, um ultrassom também por via retal, utilizando o aparelho de ultrassom. A gente joga numa tela de televisão, amplia e consegue ver as estruturas mais profundas. Então, o aumento prostático e a doença maligna, elas são silenciosas, tá certo? Vou dar alguns dados aqui. A gente teve 70.000 novos casos diagnosticados em 2023 de câncer de próstata. Então, não são pessoas que estavam já com câncer e acompanhamento, não. São pessoas que descobriram, tá certo, estar com câncer em 2023. Somente aqui na Bahia, 6.000. E em Salvador, 1.200 novos casos, tá certo? Aqui na região de Coité, pelo que eu lembro, pelo menos uns 6 casos, eu dei o diagnóstico, em Valente 2, Santa Luz 2, e Salvador aí passou mais de 10 também. Então, assim, é algo que a gente vê rotineiramente o indivíduo que faz um exame de avaliação e descobre. Quando esse indivíduo é descoberto logo no início, a gente consegue até curar, certo? A doença. Mas quando deixa se passar o tempo, a gente vai fazer terapias ali de tratamento paliativas, tá certo? É isso aí, gente. Não adianta, né, ficar fugindo. Tem que se cuidar quanto antes de descobrir as coisas, melhor. Tem aqui, Suelen falou, doutor Jailton, grande profissional, referência na urologia. Outra pessoa falou aqui, doutor, se caso eu não achar meus próprios espermatozoides, como eu faço para recorrer ao banco de sêmen? Pronto, grande abraço aí para Suelen Diego, viu? Muito obrigado pelo elogio. Em relação à Josada, tá indicado, mais do que indicado, realmente buscar, né, avaliação, porque às vezes você tem o espermatozoide, mas ele não está saindo. Então, às vezes você fazer uma biópsia e retirar lá de dentro o espermatozoide, seu próprio, vai ser até mais fácil, mais econômico do que recorrer a um banco de sêmen, tá certo? Olha, eu não sabia que tinha essa opção. Não sabia de tipo... No caso, doutor, a pessoa ela tem, mas não consegue de maneira normal. Aí tem essa maneira de retirar. E é um tratamento ainda caro, tem pelo SUS, como que é? É um tratamento de infertilidade. Quando você tem uma azoospermia obstrutiva, ou seja, tem alguma obstrução no canal, a gente pode ir lá nesse local obstruído, corta o local obstruído, emenda, pronto, libera o espermatozoide. Ou a gente pode ir diretamente onde ele é produzido, lá no testículo, e retirar ele de lá, e depois de retirado, fazer uma inseminação artificial. Então tem essas possibilidades. A medicina reprodutiva ela tem avançado bastante e cada vez mais a gente tem sucesso grande. Aí, esse tipo de procedimento já existe no SUS, não? Olha, alguns sim, outros não, certo? Aí vai depender de cada caso. Os procedimentos, por exemplo, de biópsia, identificação, os ultrassons que a gente faz, que são os exames iniciais, a avaliação hormonal, são exames simples que a gente consegue fazer. Agora, por exemplo, inseminação artificial já é bastante difícil, às vezes a gente precisa entrar com advogado para solicitar a liberação. Nossa, gente, difícil, né? Difícil, mas não impossível. Tem que correr atrás que o negócio vai dar certo. Tem gente que tem um sonho de... Ah, ele falou aqui, ó, Josada falou, é meu sonho de paternidade que está em jogo e da minha esposa. É complicado, né? Mas vai dar tudo certo, né? Já marca a sua consulta aí com o doutor que vai te orientar da melhor maneira para que esse sonho seja realizado. Não existe nada impossível, né? Vai dar tudo certo. Nada é impossível. Gente, agora falando, a gente falou desse tema, né, sobre paternidade, sobre
infertilidade, mas tem outra coisa, já tem aquela pessoa, doutor, que é fértil até demais, que Já é quer, precocemente fértil. sim, que já, nós já multiplicou o tanto que queria, e muitas vezes uma coisa que eu acho assim, nossa, eu entrar nesse assunto, né? Eu sou mulher, quero entrar nesse assunto. As mulheres, para poder não ter mais filhos, passam por uma cirurgia super invasiva, que precisa ficar parada, é uma recuperação dolorosa, sofrida. E no caso do homem não é algo simples, mas os homens não querem fazer e deixa a mulher lá sofrendo. Como que é isso, doutor? Dá uma ajuda aí pra gente. Realmente aí é a grandiosíssima diferença, né, do homem para a mulher. Quando a gente fala de planejamento familiar, a gente tem a opção na mulher de fazer a ligadura e no homem de fazer a vasectomia, né? Na mulher vai ter o quê? Que abrir a barriga, chegar lá dentro, fazer a ligadura dos dois lados e é um procedimento que tem que ter anestesia geral, né? Tem que dormir, geralmente requer internação, pelo menos um dia, e é realmente muito mais invasivo. No homem a gente tem uma grande facilidade dos ductos deferentes, que são os canais que levam o espermatozoide, terem fácil acesso ali na bolsa escrotal. Então, a cirurgia é uma cirurgia de baixíssima complexidade, rápida, que é feita de maneira indolor. A gente sempre faz com algum tipo de anestesia, ou seja, o paciente nada sente. E muitas vezes a recuperação é tão rápida que no mesmo turno o paciente já vai embora. Então, entrou de manhã, operou, já sai de manhã mesmo. E é muito menos invasiva do que na mulher. A questão é que o que eu vejo bastante é que ainda existe um receio, um tabu de fazer vasectomia e ter perda da questão da ereção, ou da virilidade, ou do tesão, do libido. Isso não acontece, tá certo, pessoal? Quem buscar aí no YouTube, Dr. Jailton Campos Urologia Aplicada, vai ver eu mostrando lá a cirurgia de fato. E na cirurgia o que é feito? A gente vai ressecar, cortar e ligar somente os ductos deferentes. A gente não mexe em nada de veia, artéria, nervo. A gente vai realmente somente no ducto para poder fazer esse corte no local preciso, é adequado para bloquear esses espermatozoides de saírem. Então, o indivíduo consegue recuperar-se de maneira rápida e consegue ter aí sua paternidade não desejada resolvida, né? E eu ainda brinco que é muito mais barato você fazer uma vasectomia do que pagar aí, seja 1 a 2 meses de leite, fralda, roupa, o próprio parto, etc. Então, é investimento. Então, né? Porque eu vou te falar, muitas vezes a pessoa não, é, assim, não tem um filho de maneira planejada e acaba ficando uma situação difícil. E muito melhor você fazer. Mas, doutor, quando faz, existe a forma de reverter se depois quiser ter filho ou não? A vasectomia é uma cirurgia reversível. Então, o paciente que quer retomar a sua fertilidade pode reverter o processo. É claro que eu sempre oriento ao paciente que a cirurgia de vasectomia é uma cirurgia bem tranquila. A reversão dela, às vezes, é um pouco mais trabalhosa. Para vocês terem ideia, o fio que eu utilizo para fazer a reversão é do tamanho para menor do que o fio de cabelo. Então, requer um preparo adequado, um microscópio, um fio delicado. E é uma cirurgia que essa, sim, a reversão precisa internar para fazer, que é um pouco mais delicado. Mas é possível, tá certo? É uma cirurgia que a gente pode fazer, por acaso, o que eu vejo muitas vezes tem uma separação e aí faz um novo relacionamento, e nesse novo relacionamento aí, a parceria aí decide que quer ter um filho. Isso aí acontece. Mas é reversível sim, tá certo? Olha aí, tá vendo? Não tem desculpa. Homem tem medo até de dentista, e de injeção, a maioria, mas tem que se cuidar, já chega. As mulheres já sofrem tanto, gente. Por favor, dá uma ajuda aí. Doutor, tem aquela pessoa que a gente falou aí sobre disfunção erétil, mas tem aquela pessoa que já é o contrário, né? É super ativa e já fica preocupada. Ah, mas quanto tempo que demora para poder ter relações sexuais depois que fez essa cirurgia? Quanto tempo ele pode fazer? Tem pessoas que perguntam, já posso hoje, doutor? Fala, calma aí, amigão, calma aí, calma aí. Então, operou,
né? A cirurgia tranquila, boa recuperação. Com 7 dias, já libera aí para fazer as atividades sexuais, né? É claro que eu brinco, tem aquela atividade que é romance e tem aquela atividade que é estripulia. E o pessoal ali quer fazer, dar cambalhota, né? Fazer aquela relação mais selvagem. Essa aí tem que esperar um pouquinho mais. O romance, né? Aquela coisa básica, papai e mamãe, aí com 7 dias já está liberado para fazer. É claro que depois que opera, a gente ainda tem que ter um certo tempo de proteção em relação à questão de fertilidade, porque ainda fica alguns espermatozoides no ducto, e conforme for ejaculando, né, for lavando esse ducto, aí a gente vai limpando os espermatozoides que ficam. Então, pós-procedimento, a gente espera ou 30 ejaculações, ou um período de 3 meses, o que ocorrer primeiro, e na sequência faz o espermograma para realmente confirmar que limpou tudo, aí sim a gente pode ter o relacionamento aí sem proteção em relação à parte de fertilidade. É por isso que tem gente que fez vasectomia e mesmo assim engravidou, porque tem um tempo ainda, né? Isso. Olha aí, tem que ter cuidado, não é fez 7 dias já estou protegido, não é assim, 3 meses pelo menos ainda. Se cuida. Tem indivíduo que bate as 30 antes dos 3 meses. É, meu Deus, desesperado, né? Menino, vou te falar, viu? E assim, não sei, a gente é leigo nesse assunto, né? Mas quando nós mulheres, quando vamos fazer algum tipo de cirurgia cesariana e tal, chama aquela anestesia, chama hack, é que fala? Hack. E no homem, essa mesma anestesia, qual que é? Olha, no homem, para cirurgia de vasectomia, a gente tem várias opções. Eu sempre discuto com o paciente o que é melhor para ele, certo? Tem aí a anestesia local, eu mesmo faço anestesia, o paciente vai para a sala de procedimento e não sente dor alguma. A anestesia que ele não dorme, tá certo? Ele está acordado, está tranquilo, está sem dor. Operou essa aí, já pode ir embora no mesmo turno, porque não tem nada na veia, não tem nada para pagar. Tem anestesia que a gente faz em centro cirúrgico, que pode ser a da mesma da cesárea, que é a raquianestesia. O indivíduo vai ter aquela perda de sensibilidade do umbigo para baixo. A gente opera, ele demora um pouquinho ali para recuperar, mas ainda no mesmo turno, até se operar de manhã, sai de tarde. E tem aquele paciente mais medroso, digamos assim, que é esse, fala, doutor, não quero ver nada. Aí, aí a gente faz também anestesia, né? Uma sedação leve, né? Para ele dormir, ficar confortável, não ver o procedimento e também já acorda operado. É claro que cada uma dessas tem a diferença no custo, por conta do material, das medicações, mas aí eu sempre converso, sempre exponho as possibilidades. Mas a gente pode fazer de maneira que seja mais adequada para o perfil de cada um. Olha, doutor, tem uma pergunta aqui e tem aqui, peraí, só um minuto. Nanda tá pedindo para falar de fimose. Aí vamos responder a pergunta aqui do rapaz que ele pediu. Doutor, meu exame Doppler dos meus testículos são de tamanho normal. Será que a minha azorpesmia é obstrução? Pronto. Entendi a pergunta. Ele disse que fez um exame Doppler, né? Ultrassom com Doppler da região de bolsa escrotal. Ele está querendo saber aí se a azoospermia dele é obstrução ou não. Ó, você ter um Doppler sem anormalidades é um fator aí positivo e é uma indicação aí que pode ser realmente uma azoospermia de obstrução, tá certo? Mas é claro que precisa de avaliação, consulta, né? Para a gente bater um papo e ter daí seu caso direitinho. E também fazer os outros exames, tem a parte hormonal, tem a parte até de biópsia que a gente pode fazer para definir melhor, tá certo? Em relação a Nanda, o doutor fala de fimose, onde pode prejudicar. Fimose é uma coisa aí que tem diversos prejuízos, viu? Pode trazer aí, para vocês terem ideia, dificuldade na higienização, que pode levar a infecções de repetição, né? O que é a fimose para a galera que está acompanhando e está ouvindo e assistindo? A fimose é quando o indivíduo ele não consegue aí fazer a manobra de escalar o pênis de maneira correta e colocar aquela glande, que é a cabeça do pênis, para fora. Então, se você não vê a glande, você tem uma fimose, certo? Uma fimose completa. Mas, às vezes, você vê, mas vê só uma parte. É uma fimose também, tá certo? Só que não é uma fimose completa, é uma fimose um grau menor. E, às vezes, ele vai, até aparece, mas ele fica grudadinho aqui no final.
Então, tem um grude que também é uma fimose, a fimose mais inicial, mas também é fimose. Então, a fimose ela pode ter vários estágios, tá certo? Esse é um erro muito comum de, às vezes, o paciente chega para mim, ele consegue ver um pouco ali da glande, que é a cabeça do pênis, mas quando você vai ver, ele não consegue higienizar direito, porque no finalzinho fica grudado. Então, ele tem dificuldade na higienização. E toda vez que você não limpa o órgão sexual de maneira adequada, você não consegue retirar aquele excesso de sebo, as bactérias que ficam ali na região genital. Toda vez que isso acontece, a gente tem uma facilidade maior do paciente ter infecção. Então, é muito comum vir homens até mais velhos com infecções do pênis de repetição. E eles, doutor, sempre trato, mas volta, já tomei antibiótico, estou na minha terceira, quarta vez tendo infecção. E não sabe que é justamente por isso, porque tem aquela pele que está mais grudada, e aquela pele é como se fosse ali um ninho de bactérias que estão ali dentro. Enquanto você não remover essa pele de maneira eficaz, você vai ter sempre bactéria ali que reside ali. Então a fimose, ela é um grande fator de risco para infecções da própria genitália, o termo técnico é balanopochtite. Então, balanopochtite de repetição é uma consequência de fimose. As infecções urinárias, por exemplo, o indivíduo ali, criancinha, bebezinho, tem muita infecção urinária de repetição, às vezes está muito choroso, não consegue ter alimentação adequada, está sempre irritado, pode ser infecção urinária. Então, se você tem um bebezinho, uma criança pequena, investigue infecção urinária e, nesses casos, pode estar vindo também da fimose. Então, infecção urinária de repetição no indivíduo masculino pode vir da fimose. E uma outra coisa, que aí é um grande alerta, principalmente aqui para a nossa população nordestina, em específico a Bahia, é o câncer de pênis. A gente tem uma das maiores taxas de câncer de pênis do mundo. E o indivíduo que tem aquela inflamação, que não tratou, está sempre com vergonha, aquele cheirinho ruim, está sempre com aquela vermelhidão, sempre ali, aquilo ali pode ser câncer. Então tem que procurar ajuda imediata, né? Avaliação com o urologista de maneira imediata, já para encaminhar. Quando o indivíduo não se trata, a gente precisa até, às vezes, amputar o órgão. Então vai urinar sentado para o resto da vida. Entendeu? Isso tudo por quê? Falta de consulta e falta de higienização. Então a fimose, ela traz diversos malefícios. E vou falar ainda mais. Aquela pele ali, que é o prepúcio, ela traz mais risco também de infecções sexualmente transmissíveis. Então, o indivíduo, por exemplo, que tem a pele, tem 70% maior chance de, quando ter relação com a mulher com HIV, de adquirir o HIV. Então, porque o trofismo do prepúcio, das células que tem ali, tem grande compatibilidade com os vírus. Então, hepatite, HPV, HIV, tudo isso aí tem risco aumentado quando o indivíduo ainda tem aquele prepúcio. Por isso que os judeus, todos eles, logo ali no início, até 8 dias de vida no máximo, já estão fazendo a circuncisão, que é a postectomia, para eliminar isso. Então, a sabedoria milenar, né, que a gente percebe nos judeus, e que realmente tem diversos benefícios aqui, que foram esses que eu falei, tá certo? Eu indico aí de rotina, fazer a cirurgia. Inclusive, operei meu filho tem pouco tempo, ele está aí de 2,5 para 3 anos, que eu acho que é uma idade boa de fazer. E quem tiver aí criança, melhor fazer logo, porque não tem sequela, não vai lembrar, tá na época ali de retirada das fraldas, então ainda tem uma proteção, tá certo? Recomendo. Mas também já operei, esse foi o mais velho que eu operei, tinha 85 anos. É um senhorzinho que tinha fimose, infecção de repetição, ele era da zona rural, nunca teve acesso, quando foi já foi tarde, mas assim, estava muito ruim, bem inflamado, não conseguia nada, chegou ao nível até de obstruir o canal, aí a gente operou de urgência, mas com 85 anos foi operado, ou seja, não tem idade. Quanto mais cedo, mais precoce, né? Operar, melhor. Mas se for seu caso, você for adulto, for até idoso, a gente pode operar também. E então a criança ali de 10 anos, menino de 9, 10, essa primeira infância, é tranquilo para fazer? Precisa de alguma anestesia? Como que é? Olha, em crianças muito pequenas, eu prefiro fazer com anestesia para a criancinha dormir. Então, assim, ela vai, né? A sala de procedimento, a gente faz sempre com a equipe de anestesia capacitado em pediatria, dorme e já acorda operado. Eu tenho preferido assim. No indivíduos adultos ou mais velhos, eu tenho feito mais com anestesia local, porque eu vejo que tanta questão de valor fica melhor, custo-benefício,
e também pela praticidade. O indivíduo pode operar com poucos exames pré-operatórios e já tem alta já também mais rápido, tá certo? Mas cada caso é um caso. A gente sempre bate um papo na consulta, né? Eu explico todas as possibilidades e decide junto. Clarice, Clarice, minha amiga lá de Piatã, falou assim: meu afilhado vai fazer com 2 anos. Então é a melhor idade, né? Pequenininho ainda. Tem um filho de 10 e eu queria fazer, né? Interessei de fazer nele, porque é uma prevenção para o resto da vida, né? Então vale a pena mesmo. Quem tiver mais alguma pergunta, também, Clarice mandou aqui, doutor, como que é a recuperação para o afilhado dela, né? Que vai fazer com 2 aninhos. Olha, essa idade assim, novinho, para mim, eu acho excelente, viu? Acho que realmente é a melhor idade, né? Quando a gente pudesse preparar, né, e poder fazer nessa idade, eu acho que é a melhor idade por conta, né, de vários motivos. Primeiro que não vai ter memória alguma, né? Não vai gerar nenhum tipo de trauma, não vai lembrar de nada. Ele vai ver o próprio pênis como algo daquela maneira, como sempre, não vai mudar nada na cabeça dele. E outra coisa, né? Até os 3 anos, geralmente, o menino ele não tem ainda o controle esfincteriano. Então, ele está usando fralda. Às vezes usa só à noite, para dormir. Mas até os 3 anos, ele não tem controle total. Então, está sempre na fralda. E quando você opera e o indivíduo está na fralda, tem uma recuperação melhor, porque ele está ali protegido, a área do curativo. E ele tem aquela noção que vai mexer ali na genitália a todo momento. Então, ele não se assusta, por exemplo, você ir lá na genitália, mexer, limpar, botar coisa, porque ele está acostumado com a troca de fralda. E além disso, né, a cirurgia, quando a gente faz logo no começo, é uma cirurgia mais simples, porque não teve aquelas infecções de repetição. Toda vez que vai tendo infecção, o tecido vai se alterando, vai ficando mais duro, mais fibrosado. Tem tecido que às vezes a gente precisa pegar realmente um material mais forte para conseguir romper, porque faz uma área ali parecendo um colarinho de uma camisa bem apertada. Já vi vários casos do paciente não conseguir nada, doer até na relação, não conseguir ter relação, porque ele fica com aquela anel apertando a glande do pênis, e toda vez que ele tem ereção, chega mais sangue, né, no pênis, e incha mais, e aquele colarinho ali da fimose aperta. Então não consegue nem ter relação sexual por conta da fimose. Nossa, olha, gente. Fica aí a dica, né? Fica aí a dica para fazer essa cirurgia, né? Uma prevenção, cuidado para todas as idades. Nada disso de homem que fica aí com medo de ir no médico. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Doutor, o senhor falou que atende também mulheres, né? Eu vou aproveitar que isso aqui tem muitas mulheres assistindo e vou puxar aqui a sardinha um pouquinho aqui para o nosso lado de saber sobre um assunto. Até minha filha Marina, que está aqui com a gente, ela já levei ela no urologista quando era pequena, por infecção urinária, pequenininha. Graças a Deus não foi nada muito sério. Mas tem uma questão, doutor, que eu acho que é urologista também, não sei se é ginecologista também, mas da mulher que ela tem, como que chama, meu Deus, incontinência, né? Muitas mulheres depois de 50 anos, e até algumas antes, né, tem incontinência urinária e faz até cirurgia, né, para esse problema. Como que pode evitar esse tipo de problema? Falou em urina, o especialista é urologista. Então, a perda da urina, né, a incontinência urinária, ou seja, ela está ali, né, fazendo as atividades. É muito comum que tenha incontinência de esforço. Então, está conversando, deu risada, perdeu urina. Foi para o CrossFit, fez uma aula de jumping, ali no meio da sessão, perde urina. Vai fazer algum tipo de esforço, subir escada, perde urina. Então, existe realmente essa incontinência urinária associada a esforço. É muito comum, principalmente em mulheres mais velhas, a partir ali dos 40, 50 anos, pela que diversas alterações podem causar, mas principalmente pela questão de envelhecimento do próprio organismo, frouxidão dos ligamentos e até uma hipermotilidade, mobilidade da região uretral, fica balançando muito e não consegue segurar. Então é realmente algo que impacta muito na qualidade de vida, né? A gente percebe que um pingozinho que cai na calça, às vezes a gente está lavando a mão, cai um pingo de água, a gente já fica ali assustado de querer sair com aquele pingo, por conta da questão social, da inibição, da vergonha, né? Imagine você ali perder a urina. A gente acha que é pouco, às vezes 5, 10 ml,
mas com 5, 10 ml já pode sujar ali toda a calcinha, inclusive ir já para a calça. Então, para a mulher, pode ter grande perda de qualidade de vida. Existe também incontinências urinárias por patologias neurogênicas que a bexiga enche, 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 enche e não consegue se contrair. Então, o indivíduo acaba perdendo urina por transbordamento, assim, tá sempre como se fosse ali um rio, como se fosse o açude, tá ali, às vezes aqui, soltando água porque tá muito cheio, o famoso sangrando. E existe outros tipos de incontinência, uma delas é associada à bexiga hiperativa. Então a bexiga fica se contraindo bastante, o tempo todo se contraindo, mesmo sem a gente mandar, e aquela contração desencadeia aquela urgência, ou seja, tem que sair correndo para urinar, e às vezes mesmo correndo ainda vai ter a perda da urina, então a urge incontinência. Então a bexiga hiperativa é muito mais comum do que a gente imagina, mas também muito pouco tratada. Então se você aí em casa é uma pessoa que chega no local, já tem que saber onde está o banheiro, está acordando muitas vezes à noite para urinar, o tempo todo vai no banheiro, sai só aquele pinguinho, ou tem alguma ardência, que é a disúria, procure um médico urologista. Você pode ter desde infecção, a incontinência urinária, a bexiga hiperativa, e nos homens aí pode ter também aí doenças prostáticas, tá certo? Olha aí, viu, gente? Vamos cuidar da saúde. Eu sei, o doutor não é, ele cuida assim da urina, mas eu sei que tem exercícios, né, que dá para fazer. Exercício que é mais conhecido, um nome que elas até não gostam que use, né, as especialistas, as sexólogas, que chama pompoarismo, mas na verdade elas não gostam de que chame esse nome porque ficou meio banalizado, mas é um exercício que ajuda a prevenir a incontinência urinária, né? É verdade? Claro, claro. Inclusive, eu trabalho com diversas fisioterapeutas. Um abraço para a Maiana aí, fisioterapeuta pélvica. Tem também a Maria, fisioterapeuta que trabalha na minha equipe. Um abraço para elas. Então, assim, essa fisioterapia, quando feita de maneira adequada pelo profissional experiente no assunto, realmente tem muito a melhorar, tá certo? Por quê? Porque a fisioterapia nada mais é do que uma musculação, um desenvolvimento ali daquela área muscular. Agora tem que ser específica da pelve, né? Não adianta você malhar braço e querer fortalecer a bexiga. Não adianta você malhar perna e querer fortalecer o esfíncter. Então, assim, tem que ser algo realmente ali direcionado para aquele músculo. E o indivíduo, muitas vezes, não tem nem sequer consciência, né? Eu sei que tem gente em casa que, por exemplo, começa a urinar e não consegue controlar o esfíncter, não consegue parar a urina no meio. Então, por exemplo, esse aí é um dos exercícios que a gente pode fazer, treinar o esfíncter para segurar, para contrair quando a gente quiser. Então, treinamento. Às vezes a gente não tem consciência, então por auxílio de alguns instrumentos, né, biofeedback, bipedância, a gente consegue avaliar e fazer com que transforme estímulos visuais. Por exemplo, a gente tem até alguns joguinhos aí, que, por exemplo, toda vez que contrai o músculo, faz tipo um Mariozinho para quem jogou PlayStation e ele pula. Então tem o bonequinho que você contrai, ele pula, contrai, ele pula. Então a gente vai conseguindo visualizar e ter maior consciência do nosso próprio corpo, tá certo? Então são algumas terapias aí pélvicas que a gente consegue fazer. É isso, viu, gente? Ó, nada de preconceito em cuidar da saúde, em se informar. Quanto mais cedo, melhor, entendeu? Minha filha tem 13 anos, está aqui assistindo tudo. Por quê? Eu, eu não tive esse conhecimento quando eu era criança, quando eu era adolescente. Então, eu quero que meus filhos aprendam quanto mais cedo sobre sexualidade, porque informação é prevenção, informação é saúde, evita muita coisa, evita uma gravidez na adolescência, evita muita coisa. É informação, não adianta querem, ai, não pode falar sobre isso na frente das crianças. Isso é a maior bobagem que existe no planeta. E até na questão aí dessa questão de pompoarismo, que não é esse nome, eu esqueci o termo, mas técnico, né? Que não é esse, esse é popularmente conhecido. Vão pesquisar, vão procurar saber para não virar uma pessoa já de uma certa idade que precise usar fraldas. Entendeu, gente? Porque se não consegue ir na farmácia, não consegue ir num local porque está com incontinência urinária. Então, a ignorância
que leva a gente a situações, né, desagradáveis, muitas vezes, que poderiam ser evitadas. Nós estamos quase chegando a 1 hora de live e o Instagram ele derruba. E daqui a pouco eu já vou passar para o doutor poder fazer suas considerações finais, mas antes eu vou só passar uns recadinhos rapidinho, porque tudo isso aqui só é possível por causa de empresas que apoiam e empresas visionárias que acreditam no projeto. Uma dessas é Portal, que todo mundo conhece a empresa. Vou até beber uma aguinha aqui, ó. Que é a Gráfica Portal, que é uma empresa incrível que faz essas canecas, mas que faz vários outros produtos. E eu falei, doutor, chegou aqui e não entendeu nada, um flocão ali. Ele não vai entender nada, mas agora ele vai entender. Flocão, gente, Puro Milho, que é patrocinador oficial aqui do nosso podcast. E olha, falando de saúde, o Puro Milho, ele é um produto não transgênico que faz toda a diferença na nossa alimentação, né? Porque não tem várias coisas agrotóxicos, ou seja, ele é produzido sem aqueles agrotóxicos que faz tanto mal para a nossa saúde. Então, é um produto que já faz bem desde a plantação até o nosso prato, tá bom? Da ali, ó, da colheita ao nosso prato, é um produto muito bem pensado para a gente. Tem também Ed do Açaí, que é uma empresa incrível, que já tem em várias cidades da Bahia, mas tem em Santa Luz também, o melhor açaí da Bahia aqui na cidade, viu? Vocês têm que aproveitar. Ali na Praça de Misso, uma delícia, maravilhoso, ótimo atendimento, ambiente incrível, instagramável. Tem também Armazém 58, que é simplesmente sem palavras. Já foi lá, doutor, no Armazém? Ainda não. Olha aí, tem que ir lá no Armazém, lá no Hotel Requinte, coladinho com o Hotel Requinte, tem um medalhão incrível, alta gastronomia em Santa Luz. Tem muito mais coisa, viu? Temos também, gente, a Império Solar Brasil, energia solar. Se a gente fala de saúde, a gente fala de cuidado com o nosso corpo, vamos cuidar também do nosso planeta, né? Que é a nossa casa. E a energia solar é uma energia limpa, sustentável, simplesmente incrível. Temos também, gente, o Estúdio Delta, a melhor opção para você treinar. Treinar lá, doutor? Quartas-feiras, quando sobra um tampinho entre cirurgia e outra, às vezes eu dou um pulo lá para treinar. Então, assim, eu sempre mantenho uma rotina de treinos. Então, como eu trabalho em 10 cidades, eu tenho mais de 20 academias que eu frequento. Mas a Delta aí já fui, já treinei e muito treino bom. sempre. Muito bom. Temos também a S Outlets, que é telão lá na praça, viu? Na Praça do Abrigo, um telão fazendo propaganda, incrível também. Coloque sua propaganda lá. Bruna Make, que faz minhas maquiagens. Hoje eu não fiz, porque de manhã eu não queria acordar ela tão cedo, no pleno domingo. Tô aqui mesmo com a cara lavada, mas tá bom. E aí temos também a doutora Mágila, dentista, que vai estar com a gente essa semana, falando sobre saúde bucal, porque saúde é um todo, né, gente? É de dentro para fora, o sorriso que abre portas, e isso é isso mesmo. Temos também, deixa eu ver que eu não esqueci ninguém, não, gente. Não esqueci ninguém. Só Érica Dantas, nutricionista, que vai estar com a gente também essa semana, que ela atua ali no Laboratório Check-up, vai estar com a gente falando sobre a dieta, melhor dieta para quem tem diabetes e muito mais. E agora eu já vou passar aqui para o doutor, acho que eu não esqueci de ninguém. Não esqueci. Vou passar aqui para o doutor para ele responder as perguntas que estão chegando. Pronto, o Franklin mandou aí, eu não tomo nenhuma medicação. Continua assim, eu procuro um especialista. Olha, medicação nem sempre é necessário, realmente. Todo indivíduo que chega em consulta, eu sempre faço aquela avaliação completa, né? Questão de pressão, colesterol, açúcar, que às vezes o indivíduo tem alterações, mas não sabe. Então, a primeira coisa é identificar se realmente existe alguma alteração no corpo ou no sangue, através da consulta, do bate-papo, ou através dos exames, e tratar quando for adequado. Mas suplementação eu recomendo, mesmo para quem não tenha nenhum tipo de doença, existem alguns suplementos hoje em dia que a gente indica, mesmo para o indivíduo que é um indivíduo jovem, aparentemente saudável, mas que vai prevenir a ter distúrbios lá mais para frente e até também favorece a performance. Eu sei que muitos dos que estão vendo e ouvindo aqui praticam atividade física, então existem suplementações aqui
favorecem o combate ao cansaço, a recuperação muscular, favorece você ter mais força no treino, mas eu já combinei aqui que a gente vai fazer um bate-papo exclusivo sobre suplementação aí muito em breve. Fiquem atentos aí aos canais, às redes sociais, que a gente vai ter realmente esse dia para falar só disso. Quem for lá no meu Instagram hoje, né, conferir o story, já vai ter um story falando um pouquinho, mas a gente vai aprofundar aqui com detalhes mais para frente no próximo episódio. É isso aí, gente. Ó, estamos chegando a 1 hora e o Instagram derruba. Então, eu vou pedir para o doutor fazer suas considerações finais aqui e vamos deixar já vocês preparados para aquela sobre suplementação que eu super quero, porque eu perco o peso com o vento, passou um vento, eu emagreço. Então, eu quero essa também. Para quem ficou aí curioso, né, basta acompanhar a gente aqui nas nossas redes sociais. Pelo Instagram, vocês já estão aí, já estão vendo, mas também tem canal do YouTube, tá certo? O @urologia aplicada, Dr. Jailton Campos no YouTube, e também tem o TikTok, o Dr. Jailton Campos, urologista no TikTok, tá certo? Para quem tiver qualquer demanda em relação à consulta, seja presencial ou teleconsulta, tem o WhatsApp, que é o 719-9167-7800, 719-9167-7800. Tem a consulta, né, virtual, e tem a consulta presencial, Santa Luz, Valente, Conceição do Coité, Tucano, Araci, Salvador e outras regiões, tá certo? Então agradeço aí a audiência de todo mundo. Quem tiver dúvida pode mandar no inbox, eu vou responder aí pessoalmente durante o dia hoje. Mas na sequência daqui eu tô indo treinar, então pode ser que demore um pouquinho, tá certo? Forte abraço aí e até uma próxima. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Fiquem atentos aí para saber os próximos, sempre trazendo para vocês muita informação, conhecimento, especialistas que muitas vezes para você ter acesso não seria tão fácil você ter esse tempo todinho com o doutor aqui só para você. Então aqui no Bioenrede você tem, viu? E vamos ter aí, ó, uma série só com ele, sempre falando, sempre trazendo essas informações preciosas. Doutor, muito obrigada, viu, por tirar um tempinho seu aí no domingo. Agora pode ir treinar à vontade. Vamos deixar salvo